Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à parte de raciocínio lógico destinada à primeira fase das provas da OBMEP, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Se você ainda não viu a parte 1, sugiro que dê uma olhada e em seguida venha ver aqui a parte 2. O tema de hoje vai estar centrado principalmente na parte de verdades e mentiras, algo que a OBMEP adora fazer com a gente. E para isso, eis aqui a nossa primeira questão. Dá uma pausa e tenta fazer. Durante a aula, 2 celulares tocaram ao mesmo tempo. A professora logo perguntou aos alunos: de quem são os celulares que tocaram? Guto disse: o meu não tocou. Carlos disse: o meu tocou. E Bernardo disse: o de Guto não tocou. Sabe-se que um dos meninos disse a verdade e os outros 2 mentiram. Qual das seguintes afirmativas é verdadeira? Ok, vamos de novo. Guto disse: o meu não tocou. Carlos disse: o meu tocou. E Bernardo disse: o de Guto não tocou. E agora, o que eu faço? Eu não sei quem está mentindo e quem está falando a verdade. Eu só sei que apenas um está falando a verdade, está sendo sincero para nós. Como que eu vou proceder nessas condições? A ideia aqui é nós fazermos suposições. Eu não sei quem disse a verdade, mas eu vou supor que um deles disse a verdade e ver o que acontece. Veja aí. Supondo que Guto disse a verdade, o que vai acontecer? Se Guto disse a verdade, Carlos e Bernardo mentiram, correto? Então olha lá. Guto disse: o meu não tocou. Então, se Guto está falando a verdade, com toda certeza, o celular de Guto não tocou, certo? Mas aí está, olha só, veja o que acontece nesse momento. Sabe-se que 2 celulares tocaram ao mesmo tempo. Se o de Guto não tocou, com toda certeza, o celular de Carlos e o celular de Bernardo tocaram. Tranquilo? Agora, olha só. Carlos disse: o meu tocou. E a gente acabou de ver que, de fato, nessas condições aí, nessa nossa suposição inicial de que Guto é a pessoa que está falando a verdade, Carlos disse: o meu tocou. E isso é verdade, certo? A gente acabou de ver que o celular de Carlos tocou. E veja só a informação de Bernardo. Bernardo disse: o de Guto não tocou. Mas calma aí. De fato, o celular de Guto não tocou, então Bernardo também está falando a verdade. Qual que é o problema? O problema é que o enunciado disse para nós que apenas um dos meninos disse a verdade e que os outros 2 mentiram. Se Guto tiver falado a verdade, então todo mundo falou a verdade, o que estabelece aí uma contradição com o enunciado. Ou seja, Guto não falou a verdade, Guto mentiu. Se Guto mentiu, quer dizer que o celular dele tocou, com toda certeza. E agora olha a informação ali embaixo de Bernardo. Bernardo disse: o de Guto não tocou. Mas a gente acabou de ver com toda certeza que o celular de Guto tocou. Então Bernardo está mentindo também. Consequentemente, só sobra Carlos como a pessoa que falou a verdade. Carlos disse: o meu tocou. Então, de fato, o celular de Carlos tocou com toda certeza. Como 2 celulares tocaram, o celular de Bernardo não tocou, porque os celulares que tocaram foram de Guto e de Carlos. Tranquilo? Agora vamos à análise das afirmativas. A letra A. O celular de Carlos tocou e o de Guto não tocou. Falso, o celular de Guto tocou. Letra B. Bernardo mentiu. Opa, parece correta. Letra C. Os celulares de Guto e Carlos não tocaram. Errado, os celulares de ambos tocaram sim. Letra D. Carlos mentiu. Falso, a gente acabou de ver que Carlos disse a verdade. E letra E. Guto falou a verdade. Não, Guto mentiu. Se Guto tivesse dito a verdade, então todos os 3 ali estariam falando a verdade. O que não pode. Falsa também. Com isso, só sobra para nós a alternativa B como a resposta correta. Bernardo mentiu. Beleza? A próxima questão aqui é da OBMEP 2011, que caiu nos níveis 2 e 3. Lembrando sempre, dá uma pausa e tenta fazer se você está estudando para as provas da OBMEP. Vamos lá. Tia Geralda sabe que um de seus sobrinhos, Ana, Bruno, Cecília, Daniela ou Eduardo, comeu todos os biscoitos.
Ela também sabe que o culpado sempre mente e que os inocentes sempre dizem a verdade. Bruno diz: o culpado é Eduardo ou Daniela. Eduardo diz: o culpado é uma menina. Por fim, Daniela diz: se Bruno é culpado, então Cecília é inocente. Quem comeu os biscoitos? Beleza. A primeira coisa aqui é nos atentarmos ao fato de que apenas um dos sobrinhos da tia Geralda comeu todos os biscoitos. Um e apenas um. Agora dá uma olhada na última afirmação ali de Daniela. Daniela diz: se Bruno é culpado, então Cecília é inocente. E isso faz todo sentido. Ela não está afirmando que Bruno é culpado. Ela só está dizendo que se Bruno for culpado, se um dos sobrinhos for culpado, então o outro, ou seja, Cecília, vai ser inocente. E dá uma olhada, essa afirmação com toda certeza é verdade. Se um for culpado, o outro vai ser inocente, já que um dos sobrinhos comeu todos os biscoitos. Com isso, veja só. Se Daniela diz a verdade, e quem diz a verdade sempre é inocente, como o enunciado ali nos informou, então a gente já pode descartar ela da nossa lista de possíveis culpados, porque Daniela disse uma verdade. Beleza? E agora, olha só, pensa um pouco. Se A acusa B de mentiroso, ou A mente ou B mente. Como assim, como assim, como assim? Vamos de novo. Se uma pessoa acusa a outra de ser mentirosa, uma de duas coisas pode acontecer. Ou a primeira delas está mentindo, ou a segunda delas está mentindo. Vamos entender melhor. Pensa bem, eu acuso determinada pessoa de estar mentindo. Se eu estou falando a verdade, então a outra pessoa de fato está mentindo. Mas se eu estiver mentindo, eu acuso uma pessoa de mentirosa, mas eu estou mentindo, então o que acontece? Eu sou mentiroso e a outra pessoa está falando a verdade. Tranquilo? Tá, e por que eu falei isso? Veja só, olha ali a primeira afirmação de Bruno. Bruno diz: o culpado é Eduardo ou Daniela. Ou seja, Bruno está acusando outra pessoa de ser culpada, acusando outra pessoa de ser mentirosa, já que os culpados sempre mentem. O culpado, nessa questão aqui, já que é um só, sempre mente. A gente acabou de ver que Daniela não é culpada. Daniela falou uma verdade. Então, olha só, Bruno diz que o culpado é Eduardo. Bruno está acusando exclusivamente o Eduardo, já que nós sabemos que Daniela não comeu os biscoitos. Bruno está acusando Eduardo de ser mentiroso. Tranquilo? Então, o que pode acontecer, como a gente acabou de discutir? Se Bruno fala a verdade, então de fato o Eduardo está mentindo, o Eduardo é culpado. Mas se Bruno estiver mentindo, pode acontecer outra coisa. Se Bruno estiver mentindo, então o culpado não é Eduardo, ou seja, Eduardo diz a verdade, já que quem é inocente diz a verdade. Então temos somente essas duas possibilidades. Tranquilo? Ou Bruno fala a verdade e Eduardo mente, ou Bruno mente e Eduardo diz a verdade. Ou seja, um desses dois caras, Bruno ou Eduardo, certamente será o culpado. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ignorar Ana e Cecília, que são as outras duas garotas aí da questão, como possíveis culpadas. A gente já sabe que não podem ser elas por causa dessa afirmação aí de Bruno. Ou o Bruno está mentindo, ou o Eduardo está mentindo. Um dos dois é o culpado. Mas qual deles? E a resposta para isso está na afirmação de Eduardo. Eduardo diz: o culpado é uma menina. Mas a gente eliminou Ana, Cecília e Daniela dos possíveis culpados. Ou seja, o culpado não é uma menina. Se o culpado não é uma menina, a gente pode falar que com toda certeza Eduardo está mentindo. Tranquilo? E olha só, se Eduardo mente, Eduardo é culpado. E se Eduardo é culpado, a nossa alternativa correta aqui de quem comeu todos os biscoitos é a letra E, Eduardo. Beleza? Vamos agora para a última questão do vídeo de hoje, que é uma questão da OBMEP 2010 que caiu nos 3 níveis da prova. Dá uma pausa e tenta fazer. Adriano, Bruno, Carlos e Eduardo participam de uma brincadeira na qual cada um é um tamanduá ou uma preguiça.
tamanduás sempre dizem a verdade e preguiças sempre mentem. Adriano diz: Bruno é uma preguiça. Bruno diz: Carlos é um tamanduá. Carlos diz: Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais. E Daniel diz: Adriano é uma preguiça. Quantos dos 4 amigos são tamanduás? Ok, a questão falou para nós que quem é tamanduá sempre fala a verdade. E quem é preguiça sempre mente. A partir daí, a gente vai ter que fazer uma análise bem minuciosa dessas afirmações aí que a questão nos deu para identificarmos quais dos amigos, Adriano, Bruno, Carlos e Eduardo, quais deles são tamanduás e quais deles são preguiças, ou seja, quais estão falando a verdade e quais estão mentindo. Assim como a gente viu no item anterior, se a gente analisar com carinho aquela afirmação de Adriano, Bruno é uma preguiça, veja bem, Bruno é uma preguiça, de acordo com Adriano, quer dizer que Adriano está acusando Bruno de ser mentiroso, já que preguiças sempre mentem. Então olha lá, ou Adriano mente ou Bruno mente, como a gente viu ali na questão anterior. Lembrando sempre, não decore, entenda, ok? Ou Adriano está mentindo ou Bruno está mentindo, já que Adriano acusa B de ser mentiroso, acusa Bruno, perdão, de ser mentiroso. Da mesma forma, a afirmação de Daniel também é uma acusação. Daniel diz: Adriano é uma preguiça, ou seja, Daniel está acusando Adriano de ser um mentiroso. Nessas condições, ou Daniel está mentindo ou Adriano está mentindo, porque um acusa o outro de ser mentiroso. Tranquilo? Olha só, Carlos diz: Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais. E a gente acabou de ver que Daniel ou Adriano, um deles mente. Necessariamente um deles mente. E o outro diz a verdade, como a gente discutiu aí na questão anterior dos biscoitos. Não pode acontecer dos dois estarem falando a verdade entre Daniel e Adriano, e não pode acontecer dos dois estarem mentindo. Necessariamente um diz a verdade e o outro mente. Eu ainda não sei quem está falando a verdade e quem está mentindo, mas eu sei então que um deles vai ser preguiça e o outro vai ser tamanduá. Logo, a afirmação de Carlos dizendo que Daniel e Adriano são tipos diferentes de animais só pode ser verdade. Se Carlos está falando a verdade, então Carlos é o quê? É um tamanduá, beleza? Com essa nossa constatação de que Carlos é um tamanduá, olha ali a afirmação de Bruno. Bruno diz: Carlos é um tamanduá. E isso também é verdade. Se Bruno está falando verdade, então Bruno também é um tamanduá. A gente está indo muito bem por enquanto. Olha lá a primeira afirmação que a gente chegou. Ou Adriano mente, ou Bruno mente. Um dos dois com certeza mente e um dos dois com certeza diz a verdade. Mas a gente acabou de ver que Bruno é tamanduá, ou seja, Bruno fala a verdade. Se Bruno fala a verdade, necessariamente Adriano mente. E isso pode ser muito bem observado ali na primeira afirmação. Adriano diz: Bruno é uma preguiça. Mentira! A gente acabou de ver que Bruno é tamanduá. Se Adriano está mentindo, Adriano é uma preguiça. Finalmente, olhando ali a segunda frase que nós havíamos concluído no começo, ou Daniel ou Adriano mente. Um dos dois com certeza está mentindo e um dos dois com certeza está falando a verdade. Como a gente acabou de ver que Adriano mente, necessariamente Daniel está falando a verdade. E isso também pode ser observado ali na própria afirmação de Daniel. Daniel diz: Adriano é uma preguiça. E sim, a gente acabou de ver que Adriano de fato é uma preguiça, porque Adriano está mentindo. Então, se Daniel diz uma afirmação que é verdade, Daniel está sendo honesto e, portanto, ele é um tamanduá também. Então, quantos dos 4 amigos são tamanduás? Carlos, Bruno e Daniel. Ou seja, 3 amigos são tamanduás, o que corresponde à alternativa D, Dinamarca. Por hoje era isso. Espero que esses vídeos sobre raciocínio lógico estejam te ajudando em sua preparação. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Lembrando sempre, ainda teremos a parte 3 e a parte 4 ainda sobre esse assunto de raciocínio lógico na primeira fase da OBMEC.
beleza? Então, por hoje é isso mesmo. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima!